Boa noite, irmãos e amigos. Certamente é um privilégio para todos nós estarmos aqui na casa do Senhor. Eu acredito que você veio aqui essa noite para falar com Deus. Não só falar, mas também ouvir o recado que Ele tem para você nessa noite. E você também que nos acompanha pela internet, você é bem-vindo a esse momento de culto, a esse momento de adoração que nós separamos para juntos glorificarmos o nome do nosso Deus, para juntos sermos edificados pela Sua palavra, para juntos estarmos adorando, cultuando o nome do nosso Deus. Então, os irmãos são todos muito bem-vindos. Eu já estava com saudade, como a Jane falou de manhã, de estar aqui com os irmãos, nesse ambiente de adoração, nesse ambiente de culto. E hoje, na reunião do corpo diaconal, que nós acabamos agora, nós lemos aquele texto do Salmo, me falha a memória agora, quando o salmista diz: eu preferia estar um dia, Salmo 84, olha aí, a irmã de 84 anos lembrou. Eu preferia estar um dia na casa do Senhor, do que em outra parte, 1000. Então é realmente um privilégio muito grande, irmãos, estarmos aqui na casa do Senhor, para juntos cultuarmos o nome do nosso Deus. E antes de nós continuarmos o culto, que esse ajuntamento já é um culto ao Senhor, só o fato de estarmos juntos já é um culto ao Senhor, nós vamos ouvir as comunicações que dizem respeito às atividades da nossa igreja. Está no ar mais uma edição do É Notícia na PIBS. E veja agora as principais informações da nossa igreja. Livro 100 Dias de Oração. Está disponível na secretaria o livro da campanha dos 100 Dias de Oração. Venha buscar o seu e participe. Investimento R$8. Projeto Gabo. O pastor Washington Luiz da Silva participará do culto de ordenação ao Ministério Pastoral do missionário da PIBS em Guiné-Bissau, Carlos Gott Chame. E durante toda a semana, não deixe de ligar e parabenizar nossos irmãos que estão completando o aniversário. Que Deus abençoe a todos nesse dia especial. Mais informações, acesse nossa página na internet www.pibsobradinho.org.br ou ligue na secretaria 3591-6960. Venham, participem! Queiram levantar-se, irmãos, vamos ler
esse recitativo bíblico que se encontra em Colossenses 3,15. Vamos lá, a uma só voz. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Nós vamos, nesse momento, orar, intercedendo ao Senhor pelo culto que estaremos prestando ao seu nome. Vamos também estar intercedendo pela vida do nosso pastor, o pastor Washington, que está na África, na Guiné-Bissau. Vamos estar intercedendo também pelo coro jovem, né, que senta mais nesse canto aqui. Os jovens e alguns familiares desses jovens foram ao Vale do Amanhecer apresentar lá uma cantata, a cantata de Páscoa, e nós devemos estar intercedendo por esses jovens para que Deus esteja fazendo o trabalho ali e que eles se sintam abençoados, protegidos, guardados por Deus e que o nome do Senhor seja glorificado naquele momento. Vamos orar ao Senhor nesse momento, intercedendo a Ele pelo culto e por tudo mais que nós acabamos de falar. Senhor, nós te agradecemos por tão grande privilégio que nos dá de estarmos na Tua casa. Nós te agradecemos por esse momento de culto que é devido ao Teu nome. Ó Deus, nós a uma voz, a um coração, a uma só mente queremos bendizer o Teu nome, nós queremos cultuar o Teu nome nesse momento, Senhor, e te pedimos que o Senhor prepare os nossos corações, as nossas mentes, para que seja um momento onde o Teu nome seja bendito e seja glorificado no nosso meio, Senhor. Nesse momento nós queremos interceder também pela vida do nosso pastor, que o Senhor esteja guardando o Teu servo ali na África, na Guiné-Bissau, a missão que ele foi cumprir, o trabalho a fazer em relação àquelas bolsas de estudo, em relação à ordenação do Carlos Gó. Ó Deus, que tudo seja para a glória do Teu nome. Nós também, Senhor, a um só coração, colocamos diante do Senhor aqueles jovens que estão ali no Vale do Amanhecer, o coro jovem, que a Tua graça seja sobre os Teus servos, que eles sejam todos cobertos com o sangue precioso do Teu Filho Jesus. Ó Deus, e que seja um trabalho feito para a glória e para o louvor do Teu nome. Nos abençoe, Senhor, aqui, que também estejamos aqui glorificando ao Senhor e que possamos ouvir a Tua voz durante esse culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora louvar ao Senhor. Nós temos aqui 3 cânticos. Primeiramente, um convite. Vem, essa é a hora da adoração. Depois, 37 do cantor cristão, Amor Glorioso. E, finalmente, Eu Te Agradeço, Deus. Vamos cantar esses 3 cânticos em louvor ao nosso Deus.
que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então pra sempre irei gozar. Ó, que amor glorioso, deixo tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou, e não vista graça e emoção. Eu agradeço a Deus por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Eu agradeço a Deus por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, das minhas mãos é pra dizer que lhe pertenço, Deus. Eu agradeço a Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus que levanta das minhas mãos é pra dizer que lhe pertenço, Deus. Eu queria pedir ao pessoal que deixasse ainda ali o estribilho desse cântico. Eu queria que nós lêssemos a honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É para dizer que te pertenço, Deus. Já está ali? Então, eu queria que os irmãos lessem comigo. Vamos ler? Bem forte. A honra, a glória,
a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos. É para dizer que lhe pertenço, Deus. Amém? Queiram sentar-se, irmãos. Eu queria incomodar os nossos visitantes. Tem algum visitante conosco? Eu queria que ficasse em pé novamente, para que fosse conhecido pela igreja. É um prazer receber vocês em nosso meio. Tem mais alguém? Nós nos sentimos honrados com a presença de vocês. Sempre que quiserem cultuar a Deus conosco, vocês vão ser sempre muito bem-vindos. Nós agradecemos a presença de vocês e oramos para que Deus continue abençoando as suas vidas. Nesse momento, nós vamos estar orando pelos aniversariantes. Deixa eu ver aqui se temos aniversariantes. Sempre temos, né? Eu queria chamar aqui à frente Franquisney Lopes da Costa, o irmão Genival Rodrigues, Marinês Rodrigues Nascimento, é da congregação, a irmã Marília Cardoso, Josimar Duarte Gonçalves, venham à frente os que estiverem na casa, a irmã Elaine Cristina, Laís Stephanie dos Santos, e aniversário de casamento, a irmã Raimunda e o irmão Eliseu, estavam aqui, não estão mais. Raimunda e Eliseu, e do departamento infantil, Caleb Rocha e Lucas Teixeira. Parabéns a todos. Só tem esses dois aniversariantes aqui? Bem, se o irmão ou algum amigo tem algum motivo de oração que queira agradecer a Deus, também pode vir aqui para agradecer, para declinar diante da congregação o seu motivo de louvor, que você quer bendizer o nome do Senhor por algum motivo, e nós, culto é isso, né, gente? A gente glorificar, bendizer o nome do nosso Deus. E os irmãos querem compartilhar com a igreja alguma bênção, agradecer? Quer falar? Está com vergonha, mas ela vai bendizer o nome do Senhor, mesmo com vergonha. É a publicação do artigo que eu estava tentando publicar e saiu esse mês. Aí estou feliz. Deus abençoe. E algum irmão tem algum motivo, algum pedido, alguma coisa, alguma situação que quer colocar diante de Deus para que nós estejamos orando durante a semana? Irmão Luiz, quer falar para a igreja, irmão? Irmãos, eu quero apresentar à igreja um pedido de oração. Eu tenho uma irmã, ela tem em torno de 75 anos, eu creio, mora em Sobradinho 2, e está com problema, uma enfermidade na perna. Eu fui lá com a Neuza, e o problema é crítico, mas ela não aceita tratamento médico. E eu peço a intervenção de Deus, as orações dos irmãos nesse sentido. Vamos estar orando pela irmã do irmão Luiz. Irmã Lindinalva. Eu quero pedir aos irmãos, pelo meu filho mais velho, Lindinaldo, que o Senhor abençoe ele, que ele vai trabalhar em Salvador. A partir de terça-feira ele vai viajar. Que o Senhor seja com ele. E que ele recebeu essa semana, ele pediu um irmão que mora lá na minha rua, que eu fosse lá na casa dele, chamar ele, para fazer uma visita para ele, que ele queria ouvir a palavra de Deus. E ele foi e conversou, orou com ele, tudo, levou ele no outro dia na igreja, uma igreja aqui. E que Deus abençoe, que ele tome essa decisão certa, que é a palavra de Deus, aceitando como Senhor e Salvador, como era antes, quando criança ainda. Que Deus abençoe ele. Amém. Irmã Luciana. Meus irmãos, alguns já estão sabendo, mas meu pai ele sofreu um acidente ontem, né? Saiu até no DFTV, mas ele a situação dele é estável, ele está no hospital do Santa Helena, está no UTI, questão de segurança, porque ele, como quebrou as 5 vértebras, 5 costelas, então está com dificuldade de respiração.
Então, os irmãos continuam orando, né? Ontem ele estava muito assim, agitado, hoje parece que ele está mais calmo. E possivelmente ele vai ter que fazer uma drenagem, ainda não sei ainda, vou ter que ligar de novo para a TELM para saber melhor o caso dele, mas os irmãos continuam orando, né, para que Deus possa abençoar, né, deixar ele mais tranquilo. Não tinha cirurgião no hospital, chegou cirurgião? Ainda não. Até o momento que vocês sabem, não tinha. Está aguardando, né, a eventualidade de ter que fazer uma cirurgia? Fica aqui, Luciana, a gente vai estar orando pelo seu pai. Irmã Consuelo, pode levar para ela ali. Eu gostaria de lembrar o irmão Edinho, de orar pela família da irmã Catarina, com aquele telefonema que a Ivone recebeu, porque quando um dos membros do corpo está enfermo, o corpo todo fica. Nós não lembramos dele, mas isso não impede que a gente ore para que o Senhor console a família Naves. Nós vamos estar orando, isso é o caso o esposo de uma sobrinha da irmã Ivone, um rapaz de 40 anos que teve um infarto fulminante, né? Derrame, né? Ela falou que foi um infarto, mas teve um derrame e ficou alguns dias e veio a falecer, né? Vamos estar orando para que Deus console a família. Irmãos, vamos estar orando pelos irmãos enlutados. Nós tivemos algumas perdas recentes, alguns irmãos nem se recuperaram, não voltaram ainda a frequentar os cultos, eu não sei se vocês perceberam, né? Vamos estar orando pelos enlutados, né? Porque é uma dor que demora a passar. Então, vamos estar orando para que Deus esteja consolando os enlutados. E nós temos uma relação muito grande de enfermos, né? Devemos continuar orando pela Silvana, pelo irmão Roberto, pelo irmão José Luciano Zeferino, que fez uma cirurgia no joelho, já está bem. Por todos os enfermos, né? Os idosos, né? A irmã Santa Lopes, a irmã Raimunda Alecrim, a irmã Odete, né? São irmãos nossos, nós devemos estar lembrando de orar sempre, né? Vamos nos colocar em pé na presença do Senhor. Eu queria pedir o Claudinei que viesse aqui à frente, e também a irmã primeira-dama, a irmã Oliene, que viesse aqui. Tá? O irmão Claudinei vai estar fazendo oração de louvor, agradecendo a Deus pelos aniversariantes, pela conquista dos irmãos, pelas conquistas dos irmãos que estão aqui à frente. E a irmã Oliene, por gentileza, esteja orando pelos enfermos e pelos pedidos que foram feitos, colocando diante do Senhor, ainda que não se lembre de todos, mas vamos estar colocando diante do Senhor nesse momento. Oremos. Pai querido, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o Teu nome. Nós estamos aqui, ó Deus, porque pertencemos ao Senhor e confiamos, ó Deus, que as nossas vidas estão seguras em Tuas mãos. E neste momento também, Pai, nós apresentamos diante de Ti as nossas necessidades, as nossas angústias e pedidos, ó Deus, por todos os nossos irmãos que têm passado, ó Deus, por dificuldades de enfermidade, perda, ó Deus, dos seus entes queridos, Senhor, dificuldades que precisam ser abençoadas pelo Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, que conhece a todos, possa, neste momento, estar visitando, ó Deus, cada irmão necessitado, cada enfermo da Tua igreja, ó Deus, cada lar que precisa da Tua visita, do Teu consolo e do Teu amparo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor esteja na vida de todos esses irmãos, porque nós somos um corpo, ó Deus, e também sentimos, Pai, a falta, sentimos a perda e também sofremos com os nossos irmãos. Mas nós confiamos no Senhor, que é o médico dos médicos, e no Teu Espírito Consolador, que consola, ó Deus, as nossas vidas em todos os momentos. E pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos abençoe com o Teu grande, imenso, maravilhoso amor que tem para conosco. Esta é a nossa oração que a Ti fazemos, em nome de Jesus. Amém. Ainda na Tua presença, Deus, nós queremos usar a palavra do salmista, ó Pai, que diz que louvar-te-ei em todo tempo, louvar-te-ei, ó Deus, enquanto em mim houver fôlego. Nós queremos nos unir, ó Deus, aos irmãos que estão aqui à frente, mais uma vez, e Te louvar, ó Deus, não somente por mais um ano de vida completado, ó Deus, mas ainda mais, ó Deus, Te louvar porque por tantas coisas que Tu nos tem dado, pelo cuidado que Tu tens de nossas vidas, ó Pai, e pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre as famílias que são, ó Deus, do Teu povo. Nós Te louvamos, ó Pai, porque podemos
perceber, ó Deus, e podemos sentir que a Tua mão de poder, de graça, de misericórdia e de favor, ó Deus, tem estado sobre os irmãos desta igreja, por meio, ó Pai, de concursos que estão sendo aprovados, por meio, ó Pai, de conquistas pessoais, ó Deus, que tens derramado sobre nossas vidas, ó Pai. Por isso também eu te louvo, ó Pai, por mim. E te louvamos, ó Pai, porque esta igreja caminha na direção, ó Pai, de Ti, na direção de como aprendemos hoje pela manhã, ó Deus, caminhar diante de Ti, porque devemos ser padrão para sermos exemplo, ó Pai, e sendo padrão também recebendo das Tuas bênçãos de Tuas mãos, ó Pai. E nós te louvamos por isso e estamos felizes e alegres, ó Pai, por esses irmãos e também por nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos permaneçam em pé. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, que está em Colossenses 3, de 1 a 4. Nós vamos fazer leitura bíblica responsiva, como ela aparece aí. A irmã Nayara está na casa? Está aqui, ela vai estar louvando ao Senhor. Nós vamos ler todos. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a pureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Assentai-vos, irmãos, nós vamos acompanhar a irmã Nayara numa participação em louvor ao Senhor. Mais um segundo, vou querer viver longe de você, eu sei. Bem melhor pra mim é ter um novo coração, sentir o teu cuidar, faz de mim espelho seu, reflete em mim todo o poder, toda essa luz dos olhos seus, vem brilhar em mim os olhos seus, a chama que arde em mim, os olhos seus, que me enche de poder, os olhos seus.
todo o poder, toda essa luz dos olhos seus vem brilhar em mim, os olhos seus, a chama que arde em mim, os olhos seus que me enche de poder, os olhos seus, os olhos seus, Jesus. Amém. Agora, nesse momento, eu queria chamar aqui à frente as crianças de 4 a 7 anos e chamar o irmão Alex para orar pelas crianças, professores e famílias. As crianças receberão a ministração adequada à sua idade. Nós vamos estar colocando essas crianças diante do Senhor. As crianças de 4 a 7 anos. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na sua casa. Nós te agradecemos, Senhor Deus, grandemente pela vida dessas crianças que estão aqui. Tenho certeza, ó Pai, que o Senhor tem uma bênção especial para cada vida, Senhor Deus, principalmente para dessas crianças. Que elas possam, Senhor Deus, ouvir a Tua palavra na linguagem delas, Senhor Deus, possam entender, Senhor Deus, e possam também entregar suas vidas a Jesus. Ó Pai, esse é o desejo do nosso coração. Que os professores, Senhor Deus, professoras que estão trabalhando, Senhor Deus, nesse momento, que possam ter porção dobrada também do Teu Espírito Santo para transmitir, Senhor Deus, a mensagem que deve chegar a esses coraçõezinhos. Ó Pai, toma também o Edinho nas Tuas santas mãos, ó Pai, que estará ministrando à igreja a Tua palavra, que ele possa ser usado por Ti, Senhor Deus, e possa falar com liberdade e ousadia, Senhor Deus, através do Teu Espírito Santo. É a nossa oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos, por favor, queiram levantar-se mais uma vez. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Colossenses, capítulo 3, de 1 a 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanhem suas Bíblias. Não sei se vai aparecer aqui no telão, mas eu farei a leitura, os irmãos acompanhem, por favor. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão vil, a concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do homem velho com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro,
assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós ricamente, com toda a sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Oremos. Senhor, temos lido a Tua palavra. Estamos na expectativa de que o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar-se. Irmãos, nós vamos acompanhar mais uma vez a irmã Nayara em louvor ao Senhor. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, revela segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, revela segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar.
dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei. Dançarei, dançarei. Viverei, Senhor. Amém. Que possamos, de fato, viver para a glória do Senhor. Irmãos, quando o pastor Washington conversou comigo, me disse que, aliás, mandou um e-mail, falou assim, você vai pregar no domingo, dia 6 à noite. Eu comecei a pensar, comecei a orar, dia 7, né? E, de imediato, veio à minha mente esse texto. E eu me lembro que não faz muito tempo que eu já preguei aqui na igreja sobre esse texto, mas Deus disse, a mensagem é essa. Eu não discuti com Deus. Continuei a pensar e continuei a meditar, e eu tenho certeza que se eu estou aqui agora é porque Deus, em primeiro lugar, permitiu e quis que eu estivesse aqui. Se você está aqui, vocês estão me vendo, né? Eu estou aqui é porque Deus colocou. Olhe para o lado aí. Quem não veio, Deus colocou você aqui, colocou todos nós aqui para ouvirmos a palavra, o recado que Ele tem. E eu espero realmente que eu seja um instrumento do Senhor para trazer essa palavra do Senhor aos nossos corações, que primeiramente falou ao meu coração mais uma vez, e também, certamente, há de falar aos corações dos irmãos, daqueles que nos ouvem. Quando a gente pensa em Páscoa, sempre, né, a gente acabou de comemorar a Páscoa, aí vem à nossa cabeça chocolate, né? É chocolate demais que o comércio vende, não é? Vem à nossa cabeça peixada, bacalhoada, camarão. Aliás, eu tive o privilégio de estar na Bahia e a minha esposa, filha de baiano, preparou ali uma peixada que vai ficar na história, viu? Então, muita gente come peixe, quem não pode comprar peixe caro, às vezes compra uma lata de sardinha, né? Mas ficou essa questão, assim, época e presente. Atualmente, até, existe aí uma obrigação social, em alguns lugares, em alguns recintos, troca de presente, você faz o amigolate, né, dá presente de chocolate, e essa história toda da Páscoa que o mundo, hoje em dia, comemora. E no ambiente das igrejas? A gente sempre tem cantatas de Páscoa, né? Temos sermões voltados à paixão de Cristo. Às vezes tem igreja que tem grupos teatrais muito bons e nós vemos verdadeiros altos de Páscoa, né? Com todo o cenário. E Deus falou assim comigo, tudo bem, e daí? E quando passa a Páscoa? A Páscoa, originalmente, ela remonta do tempo da saída do povo hebreu, de Israel, do Egito, quando o Senhor disse que mataria todos os primogênitos dos egípcios, inclusive os animais, mas o povo de Israel que estava ali no Egito, eles deveriam fazer alguns preparativos, matar o cordeiro, e deveriam pegar o sangue do cordeiro e marcar a porta. E deveriam preparar o cordeiro, então tinha uma série de cuidados, de preparativos. Tinha que ser um cordeiro. Está dando um pouco de eco no som. Tinha que ser um cordeiro de 1 ano. Isso está, se alguém quiser dar uma olhada no contexto, Gênesis capítulo 12. Tinha que ser um cordeiro macho, um cordeiro sem defeito. Depois que esse cordeiro fosse escolhido, ele tinha que ficar
dentro da família 4 dias o cordeiro guardado antes de ser sacrificado. O cordeiro tinha que ser assado ao fogo, a imolação do cordeiro tinha que ser feita à tarde, nenhum osso do cordeiro poderia ser quebrado, o seu sangue precisava ser colocado na porta da casa, como já falei, e o sangue do cordeiro se constituía por ele só o fato do sangue estar na porta, na perfeita proteção contra o castigo. Você que abriu a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, versos 12 a 13, eu vou abrir, e nós vamos ver o que Deus falou. Êxodo 12, os capítulos 12 e 13. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, tanto os homens como animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos. Eu sou o Senhor. Mas o sangue que vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Com o passar do tempo, quando Jesus veio a nós, Jesus passou a ser a nossa Páscoa. Modernamente, os cristãos, o mundo cristão que aceitou, que reconheceu Jesus como Filho de Deus, considera que Jesus é a nossa Páscoa. E é muito famosa a frase de João Batista, em João capítulo 1, verso 29, quando ele declara, Jesus vinha para ser batizado, que o João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então Jesus agora derramou o seu sangue, e Ele é o nosso Cordeiro, Ele é aquele que resolve os nossos problemas, que nos justifica, que nos livra da morte, como o sangue do Cordeiro aspergido na porta livrou ao povo de Israel na terra do Egito. E esse ritual da Páscoa, de uma forma geral, ele serve para lembrar ao povo de Israel de como Deus havia poupado os seus filhos e seus animais da morte e libertado a todos da servidão. Mostrou também que Deus, ao contrário de deuses pagãos da antiguidade, não queria sacrifícios humanos, mas era o sacrifício de animais. E simboliza para os cristãos contemporâneos, para aqueles que aceitaram a Jesus como a promessa de Deus, que Cristo cumpriu em sua vida e pagou de uma só vez o preço pelos nossos pecados. Mas 2 fatos importantíssimos consumaram a obra redentora de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, Jesus Cristo viveu entre os homens, mas a sua morte, quando mesmo ele morreu, na hora da sua morte ele disse, está consumado. Mas essa consumação, na verdade, ela se completou quando Jesus ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus consumam a obra redentora, a obra que Deus idealizou para redimir as nossas vidas, a vida da humanidade. Mas diante da Páscoa, para nós cristãos, diante da paixão de Cristo que nós acabamos de celebrar, eu não estava aqui, mas acredito que a cantata de Páscoa tenha sido muito bonita e muito tocante, que diante da celebração que os cristãos fazem, que nós fizemos, que a nossa igreja, nós aqui fizemos, qual é a nossa tarefa como indivíduos? Qual é a nossa tarefa como igrejas diante da Páscoa, diante da paixão de Cristo, diante da sua vida, diante da sua morte, diante da sua ressurreição? Que tipo de mudanças o fato de Jesus ter vindo, ter morrido, ter tido a sua paixão, ter ressuscitado, traz de mudança concreta, prática, na vida da nossa igreja, na sua vida? Que tipo de reflexão, de mudança aconteceu ou pode acontecer? Nós, de fato, compartilhamos e comungamos da vida de Jesus, do propósito de Jesus, da missão de Jesus. Inicialmente,
o termo ressuscitado juntamente com Cristo se refere a uma situação anterior. Vamos voltar lá ao texto de Colossenses. Se, pois, fostes ressuscitados com Cristo, juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Ora, se Paulo aqui ele começa a falar à igreja, aos Colossenses, sobre o fato de terem sido ressuscitados com Cristo, nós podemos pensar que ele está se dirigindo a pessoas que haviam morrido. Para que alguém tenha ressuscitado com Cristo, é preciso partir de um estado de morte. E Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1, diz que todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem aqui teve o privilégio de nascer num lar evangélico? Levante a sua mão. Os demais não nasceram num lar evangélico. Mas será que você que nasceu num lar evangélico estava morto em seus delitos e pecados? Antes de aceitar Jesus? Estava. Então, quem aceitou a Jesus não está mais morto nos seus delitos e pecados. E alguém, para ressuscitar, precisava estar morto. Aceitar a Jesus, portanto, significa ressuscitar. Na cruz, Cristo morreu a nossa morte. Cristo carregou os nossos pecados. O texto de Isaías, capítulo 53, é um dos muitos textos bíblicos que tratam da expiação dos pecados da humanidade. Jesus pagou, de fato, na cruz, o preço pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, o texto diz o seguinte, Isaías 53, verdadeiramente, é um texto conhecido, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades. E o texto profético continua, e as nossas dores Ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e o Senhor foi moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus transforma. Esse é um dos slogans de campanhas que temos feito, de campanhas evangelísticas, mas Jesus transforma a morte em vida. Jesus transforma, tem o poder, pelo seu sacrifício na cruz, de transformar a vida daquela pessoa que estava perdida eternamente, numa pessoa salva, numa pessoa viva, numa pessoa que tem a verdadeira vida que só Jesus pode dar. Quando alguém aceita Jesus como Senhor e Salvador, ele pode afirmar, como o apóstolo Paulo, que disse em Gálatas 2, capítulo 20, eu estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O crente precisa dizer que está crucificado com Cristo. Então, o ressuscitado com Cristo morreu com Cristo. Então, nós precisamos dizer, como o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Tem uma música muito bonita de um grupo, do Arautos do Rei, né, que eles cantam, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quem eu era, eu já não sou. O passado já se foi. E eu direi, morri para o mundo. Cristo vive em meu lugar. Irmãos, nós acabamos de celebrar a Páscoa. Os irmãos ouviram certamente um sermão bem pregado. Os irmãos ouviram aqui uma cantata linda. Mas a semana da Páscoa acabou. Será que a gente pode dizer com propriedade que nós morremos para o mundo? Nós que vivemos uma vida cristã, como eu, com uns 49 anos de igreja batista, como você que se converteu o ano passado, como você que se batizou o ano passado, você pode dizer que você morreu para o mundo e que Cristo vive no seu lugar?
Nós podemos afirmar isso com propriedade. Temos que pensar nessa questão de estarmos aqui ressuscitados com Cristo como cristãos. Será que nós morremos para o mundo? Será que nós morremos para o pecado? Temos que pensar nisso e vivermos essa vida de mortos para o pecado. Precisamos, de fato, permitir que Cristo seja o autor da vida, que Cristo nos traga a verdadeira vida e que nós possamos realmente viver como aqueles que morreram para o pecado, que morreram para o mundo. Precisamos entender que precisamos, de fato, estar mortos para o mundo, mas isso não é coisa fácil. Isso não é coisa fácil. O nosso dia a dia, nós vamos ver isso no decorrer da nossa palavra, que não é fácil realmente estarmos mortos para o mundo. Precisamos morrer para o mundo no sentido de morrermos para o pecado, de mortificarmos as obras da carne. Mas foi na cruz que Cristo levou sobre si a morte que estava sobre a humanidade e nos possibilitou, de fato, ressuscitarmos com Ele. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Romanos capítulo 6. Vamos fazer um ligeiro exercício bíblico. O Romanos capítulo 6, nós vamos ler inicialmente os versículos 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Eu vou repetir, acompanhe de novo na sua Bíblia. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, da mesma forma nós andemos em novidade de vida. O verso 5, porque se fomos plantados, ou se fomos unidos juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também nós o seremos da sua ressurreição. O verso 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Irmãos, quem morreu para o pecado anda em novidade de vida. A vida daquele que morreu para o pecado e que ressuscitou com Cristo é uma vida nova. E a nossa vida precisa evidenciar para o mundo que nós morremos para o mundo, que nós morremos para o pecado e nós ressuscitamos com Cristo. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, essas coisas acontecem na sua vida. Uma das frases que meu pai falava, eu achava bonito, que ele era pastor da igreja, né? E eu, menininho, ficava ouvindo. Ele dizia que as pessoas precisavam aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Então, quando a gente aceita Jesus, o que a gente está dizendo? Irmãos, isso é uma coisa simples, mas às vezes a gente tem 50 anos de igreja e não pensa nessas coisas no nosso dia a dia. Você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Muito bem, deve aceitar. Agora, o que isso implica? Que quando Jesus morreu na cruz, quem devia estar lá? Nós, vocês, eu. Jesus morreu em meu lugar. Então, quando eu digo que eu aceito Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, eu acredito que aquele sacrifício de Jesus é suficiente, é bastante. E eu morri com Cristo, né? Eu morri para o pecado e aceitei a morte de Jesus na cruz como suficiente para limpar os meus pecados. E quando Jesus ressuscitou, nós precisamos crer que nós também ressuscitaremos com Ele. Amém? Aleluia, glória a Deus. Podemos dizer isso como batistas? Vamos dizer, aleluia. Irmãos, nós ressuscitaremos com Cristo. Nós, uma vez mortos para o pecado, nós vamos ressuscitar em glória. A palavra diz isso. Então, nós precisamos entender que aquele lugar que Jesus estava na cruz é o meu lugar, é o seu lugar. Nós morremos para o pecado quando aceitamos a Jesus.
Morremos também com Cristo na cruz. Ele carregou a nossa morte. Ele carregou as nossas enfermidades. Jesus levou para a cruz as maldições. Ninguém precisa viver sobre maldição. Se você aceitou a Jesus como o Senhor, Jesus é o teu Senhor, e a maldição Ele carregou na cruz. E naquele momento da morte de Jesus, diz a palavra, que o próprio Deus se virou as costas, e Jesus orou: Deus meu, por que me desamparastes? E a irmã Consuelo está lembrando aqui o texto, que eu não sei nem se é aramaico, né? Ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por quê, irmãos? Deus virou as costas para Jesus, porque naquele momento Ele estava carregando o seu pecado. Ele estava carregando o meu pecado. Então precisamos entender no nosso dia a dia o que significa nós morrermos com Cristo. Morrer com Cristo é ir lá para a cruz com Ele, é ficar lá ajoelhado assim. A gente não canta: quero estar ao pé da cruz. A gente não canta isso? Então nós precisamos, irmãos, todo dia estar aos pés da cruz, estarmos voltados para a cruz de Jesus, porque nós morremos com Cristo. Agora, se nós morremos com Ele, é certo que também ressuscitaremos com o Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. E nós ressuscitamos juntamente com Cristo, nós recebemos uma nova vida, nós temos que andar nessa novidade de vida. Portanto, aceitar a Jesus, crer nele, significa aceitar o seu sacrifício pelos nossos pecados, e crermos que nós ressuscitaremos com ele também para uma nova vida. Aliás, parte dessa ressurreição ela já começa aqui, não só na eternidade, porque o crente morreu para o mundo, e nós precisamos cantar como os arautos cantam: eu morri para o mundo, eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Que nós possamos cantar pela graça do Senhor dessa forma também. Mas o texto lido e o seu contexto sintetizam dois conceitos básicos que devem fazer parte da nossa vida como cristãos autênticos. Esse texto aí de Colossenses capítulo 3, ele fala, dentre muitas divisões e muitas mensagens que estão aí, que da outra vez que eu preguei sobre esse texto eu entrei em alguns detalhes, mas eu vou me deter à questão da santidade e do amor. Se você ressuscitou com Cristo, você tem que ter uma vida santa. Se você ressuscitou com Cristo, a exemplo do nosso Mestre, nós temos que viver uma vida de amor. Se fosse feito aqui, irmãos, se tivesse aqui um laboratório celestial, se Deus estivesse aqui agora e fizesse um exame, né, passasse assim uma tomografia do comportamento, né, tomografia da alma, tomografia computadorizada do computador do céu, qual seria o diagnóstico da minha vida? Qual seria o diagnóstico da sua vida? Irmãos, a gente sabe de pessoas que às vezes estão doentes e tem medo de ir ao médico. Vocês já viram isso? A pessoa que está doente tem medo de ir ao médico e não quer fazer exame. E eu já vi algumas pessoas dizendo assim: se eu for fazer exame, eu vou descobrir que eu estou doente. Eu não quero nem saber. Irmãos, nós precisamos confrontar o nosso comportamento com a palavra de Deus. Se já ressuscitaste com Cristo, a gente vai ver aqui, buscar as coisas que são de cima, e nós vamos avançar um pouco mais no texto, apesar de que, resumidamente, não vou cansar os irmãos. Mas, irmãos, nossa vida precisa ter evidências de que nós ressuscitamos com Cristo. A nossa vida precisa mostrar que nós somos, de fato, diferentes. Porque, irmãos, muitas pessoas estão na igreja como membros da igreja, mas não são servos do Senhor, não. E o próprio Jesus disse que muitos me dirão naquele dia: Senhor, em Teu nome não curamos, em Teu nome não pregamos, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos isso. O que Jesus vai responder para muitos? Apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Eu creio que tem muitos membros de igreja, irmãos, que vão ouvir isso: apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Então, nós precisamos perceber e avaliar e renovar a nossa fé em Cristo, o nosso compromisso com a cruz de Jesus, com o sacrifício de Jesus, e realmente morrermos para o mundo, irmos para a cruz, irmos para os pés da cruz, olharmos para Jesus, o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé, e assumirmos um compromisso sério com Ele. A morte e a ressurreição do Cordeiro de Deus
deve ter um sentido prático, deve ter um sentido imediato para os cristãos de todos os tempos. E Paulo fala aqui de santidade e amor como virtudes imprescindíveis para aqueles que ressuscitaram em Cristo. E falando sobre santidade, nós vamos ver o que dizem os versículos de 5 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Exterminai as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus. Irmãos, eu não vou ler essa relação de novo. Eu só vou ler, essa relação ela vai até o verso 9, não é isso? Mas eu vou ler só até aqui sobre a ira de Deus. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência, o vil desejo, a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tem muitos membros de igreja, e muitas vezes até crentes de verdade, que ficam debaixo da ira de Deus. Por causa, sabe de quê, irmãos? O que está escrito aí? Por causa do pecado. Não é? E aqui, Paulo está dizendo, exterminai. Exterminai. Gente, vamos acabar. Nós precisamos ser pessoas que queiram detonar, acabar com o pecado na nossa vida, no nosso meio. Tá? É muito complicado uma situação de um crente que fica acariciando, vivendo com pecado. Irmãos, às vezes a gente ouve falar de crentes, de pessoas que vivem como membro da igreja, e eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, nós precisamos chamar os jovens da igreja, algumas pessoas, alguns membros da igreja, para dizer que sexo fora do casamento é pecado. Gente, alguém aqui não sabe que relação sexual fora do casamento é pecado? Alguém não sabe disso? Aí, a pessoa é mentirosa, é caloteira. Precisa o pastor, o corpo diaconal, chamar a pessoa para dizer, deixar de ser caloteira? Aí a pessoa está dando mau testemunho, né? Sai do culto e vai para uma festa tomar cerveja, né? Não estou nem dizendo que necessariamente tomar cerveja ou tomar o vinho é pecado, é o testemunho. Não entrei no detalhe do álcool, porque se ele beber e for dirigir, vai acontecer o que com ele? Está arriscado até pegar uma cadeia, né? Quanto é a multa? Né? Esse tipo de coisa, assim, gente. Mas a questão algumas pessoas já vieram e disseram para mim, a gente precisa dizer que sexo fora do casamento é pecado. Gente, sexo, relação sexual é para o contexto do casamento. Não é? Impureza. Se tem alguém vivendo uma vida de fornicação, por exemplo, isso desagrada a Deus. E às vezes a gente fica, isso pode, isso não pode. Irmãos, Deus quer que nós vivamos uma vida santa, e o nosso padrão é a palavra de Deus. Nosso padrão não é a igreja A, a igreja B, as pessoas, não, nosso padrão é a palavra de Deus. E Deus santificou para si um povo. Israel foi o povo que Deus tirou do meio do paganismo, no meio da idolatria, no meio da depravação, da imoralidade. Então, nós precisamos entender que nós temos que viver uma vida santa. E, além desse texto de Colossenses, capítulo 3, de 5 a 9, antes de passar para frente, eu só queria ver com os irmãos, aqui no comecinho, quando Paulo fala aqui no verso 1, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Irmãos, nós estamos na terra, nós temos que pensar nas coisas da terra. Tá? E Deus sabe que nós precisamos pensar em estudo, pensar em trabalho, pensar em muita coisa. Mas Ele sabe também, e Ele mandou um recado para nós hoje, que nós precisamos cogitar das coisas do céu. Nós precisamos pensar no evangelismo, nós precisamos pensar em adoração, nós precisamos pensar em comunhão com Deus, nós precisamos pensar numa forma de nos livrarmos do pecado, nós precisamos pensar das coisas de cima, para que possamos alcançar essa santidade que Deus quer. Veja rapidamente Romanos capítulo 6 comigo, de 11 ao verso 21. Eu falei a leitura rapidamente. Romanos 6, de 11 a 21. Assim considerai-vos como os mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para obedecer às suas concupiscências, aos seus desejos, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como redivivos dentre os mortos e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não terá domínio sobre vós, porquanto não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aqueles a quem vos apresentardes como servo, para lhes obedecer, sois servos deste mesmo, a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, que embora tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentastes os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação, porque quando éreis servos do pecado, estavais livres em relação à justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Irmãos, precisamos abandonar o pecado, precisamos ter uma vida santa. E um dos pontos aqui que eu quero destacar é que se você ressuscitou com Cristo, você tem que pensar nas coisas que são de cima e tem que ter uma vida santa. E se alguém ainda não entendeu entre nós o que é santidade, leia a palavra de Deus. Deus quer que nós sejamos diferentes. Santo é separado. Então, se a gente está olhando padrão de comportamento, padrão de roupa, linguajar, prática de namoro, qualquer padrão do mundo, esse não é o padrão de Deus. O padrão de Deus está na palavra dele. Tá? Irmãos, a gente teme, quando a gente vê nos arraiais eclesiásticos, as pessoas sendo condescendentes com o pecado. Nós temos que saber o que a Bíblia fala. Por exemplo, se uma pessoa é divorciada e entrou na igreja, Deus regenera, Deus cura, Deus abençoa, e é dali para frente. Agora você que está aqui casado, eu queria, quem é casado aqui, está casado, fique em pé, por favor. Os casados. Que lindo. Deus abençoe o casamento de vocês e que vocês continuem juntos até que a morte os separe. Podeis assentar. Amém? Irmãos, divórcio, Deus aborrece o divórcio. Se alguém conheceu o evangelho divorciado, daqui para frente, Deus vai abençoar, vai cuidar. Agora, você que está casado, anda na presença do Senhor. Busque na palavra de Deus uma vida santa, uma vida pura, não é? Pratique o amor, pratique a longanimidade, tenha uma vida santa, ore ao Senhor, ande na presença do Senhor e você jamais se divorciará. Anda na presença do Senhor. E o divórcio, o pecado, não vai ter domínio sobre a sua vida. Agora, a gente não pode ser condescendente com uma coisa que Deus aborrece. A Bíblia é clara que Ele aborrece o divórcio. Tem situações, em caso de adultério, nós temos que pregar a palavra, não é isso? Em caso de adultério, de impureza sexual, né, a pessoa não está sujeita à servidão. Isso é o que a palavra diz. Então, nós temos que zelar pela palavra. E se a gente não sabe o que é uma vida santa, eu não sei, olha para a palavra. Pergunta, não vai cair na imoralidade, na indecência, na fornicação e depois achar que justifica. Você tem a palavra de Deus, não é o que o Edinho está pregando, é o que a Bíblia diz. Então precisamos ter uma vida santa. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Pensai nas coisas que são de cima e não tenha só cogitações carnais. E ele fala, mortificai os seus membros, mortificai as coisas que estão sobre a terra, que tentam tirar você da presença do Senhor. Então, se você ressuscitou com Cristo, a primeira coisa,
pensar nas coisas que são de cima e tenha uma vida santa. Se não sabe o que é vida santa, procura na palavra, procura alguém que conhece a palavra de Deus, que ele vai te dizer o que é uma vida santa, não é? Porque às vezes a pessoa sai daqui e vai para um baile, vai beber, vai dançar. Eu não estou nem dizendo que dançar é pecado, não estou nem dizendo que beber, não é isso, é o testemunho. O que as pessoas lá vão dizer? Qual é o contexto de uma festa que você vai? É um contexto social, folclórico, é uma coisa que não tem nada a ver, é uma coisa, um ambiente de pessoas descomprometidas com Deus. Temos que pensar, temos que ter sabedoria para avaliar. Mas uma outra virtude abordada por Paulo é o amor. Veja comigo Colossenses 3, 12 a 14, o que diz aí a palavra. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A palavra de Deus é clara. Aqui Paulo está se dirigindo aos santos e amados do Senhor. Santo do Senhor, amado do Senhor. E Paulo ele usa essa expressão amado do Senhor, santo do Senhor, fiéis do Senhor. Aos romanos, aos efésios, aqui aos colossenses, ele sempre se refere aos santos do Senhor. Meu irmão, santo do Senhor, amado do Senhor. E essas exortações foram escritas aos santos e fiéis. E hoje, essas recomendações são dirigidas aos santos e fiéis do Senhor, aos amados do Senhor. Meu irmão, se você tem Jesus como Senhor, como Salvador, você é um santo do Senhor. Você é um amado do Senhor. E Deus quer que você viva em amor. E se nós vivemos em amor, irmãos, no nosso meio e na nossa casa, onde estivermos, nós seremos abençoados pelo Senhor. E o texto aqui está falando de ressurreição. Se você ressuscitou com Cristo, e ele fala aqui, você tem que buscar viver uma vida de amor. E aqui, irmãos, e às vezes a gente não gosta nem de ouvir isso aqui, mas o que a palavra diz? O que a palavra está dizendo? Revesti-vos como eleitos de Deus. Olha o que diz a palavra no verso 12. Revesti-vos como santos e amados. Revesti-vos de coração compassivo. Revesti-vos de benignidade. Revesti-vos de humildade, de mansidão. Revesti-vos de longanimidade. Como é difícil nós sermos longânimos muitas vezes. Suportando-vos, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo, ele cita essas mesmas recomendações na carta aos Efésios, capítulo 2, o verso 4, no capítulo 2, verso 10, falando que o crente tem que servir ao Senhor, servir ao Deus de amor, é servir as pessoas em amor, é ser um instrumento do amor de Deus. Paulo fala aos Efésios e fala também aos Romanos e em vários outros textos bíblicos, dizendo que o crente, que aquele que ressuscitou com Cristo tem que viver o amor. Mas nós não queremos saber disso não, né, irmãos? Muitas vezes, quando nós somos feridos, a nossa tendência é fazer o quê? Revidar, ou então dar o desprezo, ou então virar as costas. E muitas vezes nós somos membros de uma igreja, vários anos, somos às vezes até líderes, e a gente pensa assim, bom, eu não vou brigar com o irmão, não vou discutir, mas eu vou colocar esse irmão na geladeira, né? Não vou nem olhar. Será que isso acontece, irmãos? Acontece. E a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ser santos, nós temos que ser amados do Senhor, e nós temos que viver com paixão, longanimidade, benignidade. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Irmãos, quem morreu e ressuscitou em Cristo,
tem uma missão de ser igual a Jesus. Nós pensamos na paixão de Cristo, pensamos na sua morte, na sua ressurreição, mas essa mensagem da cruz, essa mensagem da ressurreição de Jesus, ela impõe a nós uma missão. No capítulo 24 de Lucas, Jesus ordena ali, se despedindo dos seus discípulos, que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder. Nós não vamos conseguir viver uma vida de santidade, nós não vamos conseguir viver uma vida de amor, irmãos, se não formos revestidos pelo poder de Deus. E Jesus, quando se despedia e estava passando ali a grande comissão, passando as últimas instruções, disse aos seus discípulos que eles precisavam ser revestidos do poder de Deus. Também no texto de Mateus, na grande comissão, Jesus ordena: ide, pregai, batizai, ensinai. Todo o ministério de Jesus foi para que nós fôssemos capazes de irmos, de fazermos discípulos, de falarmos de Jesus a todo tempo. Irmãos, eu tive uma experiência interessante na Bahia. Eu cheguei ali em Salvador e em Sauípe, no lugar que nós fomos, e eu fiz uma dinâmica assim, eu sou muito conversador, de falar de Jesus o tempo todo, né? Irmãos, olha, eu devo ter falado com umas 20 pessoas sobre o Evangelho de Jesus em uma semana. E pasmem, meus irmãos, eu pensei que fosse diferente. Na Bahia, para cada 10 que eu perguntava, 8 eram crentes, ou então desviados da igreja, ou então assim, a minha avó é da Assembleia de Deus há 62 anos, e ela sempre fala do Evangelho para mim. Aí eu aproveitava e continuava. Irmãos, muitas pessoas crentes, mas a gente acabou de sair da Semana Santa, né? Pensando na Páscoa. Para que isso tudo, gente? Portanto, ide, fazei discípulos, pregar. É lógico, você tem que ter uma vida santa, você tem que viver em amor, tem que praticar a palavra de Deus e tem que cumprir a missão de Jesus. Jesus viveu em amor, né? Pregou, batizou, ensinou, e no final das contas, é isso que Ele deseja de cada um de nós. Com sua vida, seu propósito e missão, Jesus nos ensinou e espera que nós sejamos santos a Ele e vivamos o amor que Ele nos ensinou. Que sejamos homens espirituais, que sejamos mulheres espirituais, que cogitam das coisas do Senhor, que possamos deixar a nossa vontade, as nossas cogitações materiais em segundo plano, que possamos colocar as cogitações celestiais em primeiro lugar, que sejamos adolescentes espirituais, que sejamos jovens espirituais, pessoas que realmente possam colocar as coisas de Deus em primeiro lugar, que cuidam com zelo e santidade das coisas do dia a dia, mas que priorizam, que cogitam, que pensam e que vivem os valores do reino de Deus. Que Ele nos abençoe, irmãos. Vamos nos colocar em pé e vamos cantar mais um hino em louvor ao Senhor. E esta palavra impõe de nós um compromisso, e que nós possamos fazer um compromisso de simplesmente obedecermos à palavra de Deus que foi pregada aqui, vivermos em santidade, vivermos em amor, entendermos o que é morrer com Cristo e refletirmos nisso no nosso dia a dia. E mais, entendermos que hoje nós vivemos uma vida de ressuscitados com Cristo, e a cada dia reafirmarmos o nosso compromisso com o Senhor, de obedecermos a sua palavra e de vivermos para a sua glória. Vamos louvar o Senhor com esse cântico, que seja uma oração sincera dos nossos corações. Se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei
por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, renova em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu sei que se eu te obedecer, e se tua voz eu ouvir, e seus mandamentos guardar, serei bendito por onde eu passar, as suas bênçãos vou receber, o seu favor vai me alcançar, eu sei, pois eu confio nas promessas que tu tens pra mim. Eu faço compromisso de ser fiel a ti até o fim. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Enche-me com teu Espírito, derrama em mim a tua unção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Eu vou fazer tua vontade, andar na tua direção. Senhor, nós te agradecemos por esse culto que nós prestamos ao teu nome. E eu quero te pedir em nome de Jesus que nós possamos a cada dia renovarmos o compromisso com o Senhor de sermos fiéis a ti até ao fim. Que aqueles que estão ao alcance da nossa voz aqui no auditório ou pela internet possamos entender a seriedade da cruz de Jesus Cristo. Que nós possamos viver comprometidos com essa cruz, com a mensagem da cruz, que é uma mensagem de renúncia, que é uma mensagem de nós a cada dia negarmos a nós mesmos a fim de que Cristo cresça e apareça em nossas vidas. Ó Deus, nos faça capazes de buscarmos uma vida de santidade. Ó Deus, nos capacita pelo Teu Espírito a vivermos uma vida de amor, uma vida de serviço ao Senhor, de serviço às pessoas, de serviço à igreja, que a mensagem da cruz, a cada dia, possa estar impactando as nossas vidas, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê serenidade, capacidade para resolvermos as coisas do nosso dia a dia, de trabalho, de estudo, de namoro, de relacionamento conjugal, afetivo, das contas, dos nossos compromissos a pagar, de tudo, todas essas coisas. Mas, ó Deus, que o Teu reino esteja em primeiro lugar nas nossas vidas, que todas essas coisas sejam administradas sobre a ótica de que nós temos que glorificar o Teu nome, Senhor, e que nós sejamos instrumentos do Teu louvor, que nós sejamos instrumentos da glória do Senhor. E eu te peço em nome de Jesus que a Tua palavra continue a falar aos nossos corações e que a mensagem da ressurreição possa ser uma mensagem constante no nosso dia a dia. Abençoa a Tua igreja e abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.
Queiram assentar-se, irmãos, e ao som dos instrumentos nós temos terminado o culto dessa noite.